Hã? Arthur, vamos começar do começo. Já valendo, já? Me conta um pouco dessa tua nova fase de vida. Ah, quando eu te fizer, quando eu te fazer a pergunta, tenta trazer a pergunta na resposta. Tipo, minha nova fase de vida, Entendi. ou nessa nova fase, ou, enfim. Arthur, como é que tá essa tua nova fase de vida? Nova fase de vida, nascer de novo, né? Essa fase da minha vida, na verdade, ela está muito ligada com a minha ancestralidade, com o meu passado. Por conta de dores, amores, alegrias do que eu vivi, que me trouxe para esse presente. E eu acho que a partir do entendimento, né, das experiências que eu tive profissionalmente, pessoalmente, emocionalmente e principalmente com o amor, na frequência no amor, me fez observar o porquê estamos aqui, né? Eu acredito que chega um momento da tua vida onde você realiza e cumpre todas as tarefas sociais, profissionais, familiares, e você tira tudo e fica só a tua essência, só o teu cerne, né? E é isso que vai ser a força motriz da tua vida a partir daquele momento, né? Porque a gente veste as camadas de personas nas relações, na nossa vida, no nosso trabalho, né? Nas nossas loucuras, mas chega um momento X onde você deixa de lado, né, a tua ancestralidade inata, né? E eu acredito que o marco disso foi, na verdade, a passagem dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, que foi uma passagem que aconteceu em uma semana, né? Que foi transformadora, que me fez entender, porra, aonde eu tô, agora, amigão, é com você. O legado do que você vai fazer, a história que você vai deixar escrita, ela parte de você, daquilo que você herdou, daquilo que você sabe, daquilo que você viveu e principalmente daquilo que você quer passar para o mundo, né? Então esse novo momento passa muito por isso, por eu poder contribuir com a existência, né, das pessoas, contribuir numa sociedade equilibrada, contribuir numa economia justa, contribuir numa natureza mais generosa e com a nossa ocupação em relação a isso, né? Voltando um pouquinho, me explica a questão, você falou da frequência do amor. Me explica um pouco essa questão da frequência e quais Frequência são as principais, assim. assim, né? A gente, né? Somos energia, né? Somos matéria. Se a gente for, né, aprofundar isso, a gente vai chegar ali no átomo, no nêutron, no próton e no elétron e como nos mantém enquanto matéria. E vibramos em frequência, vibramos em energia, né? Através dos pensamentos, através dos sentimentos, através do ambiente e através do nosso comportamento, né? E cada sentimento, cada percepção ao que você vive num ambiente, tanto interno quanto externo, principalmente mental e emocional, tem uma frequência específica, musical, sonora e energética, né? E existe uma escala, né, que fala isso, que vai, né, da depressão até, né, a hiperatividade e a iluminação e a ascensão, e, enfim, as escalas espirituais. E o amor é uma frequência que a gente considera como a frequência 528 Hz, que é um movimento de compaixão. Quando a gente tem que falar um pouquinho do que é amor, né? Porque existe um rótulo do que é o amor, né? O amor ao outro, o amor a si, o amor é encontrar alguém, né? Acho que primeiro a gente tem que entender o que é esse amor, né? Que tem esse rótulo, né? E a frequência do amor, na verdade, é uma frequência de equilíbrio em relação a todos os seres, né? Quando eu reconheço a tua existência e honro a tua existência e te ouço e te acolho, né? E ao mesmo tempo em que eu recebo essa tua energia, se você estiver nessa mesma frequência, né? A gente compatibiliza. Então existe, né, na relação do amor carnal, né, da matéria, né, da energia, né, da Kundalini, dessas coisas, mas existe uma relação do amor dos seres, né? O amor ao trabalho, né, o amor à família, Então, é uma frequência que te deixa
conectado com aquilo que está perto de ti. E a própria questão do amor próprio, né? Quando tu fala em equilíbrio e amor, acho que a gente tem que considerar o amor próprio. Mas como que tu explicaria esse equilíbrio e amor próprio Porra, então, num todo? na verdade, assim, o rolê todo começa no amor próprio, né? Então, porra, o que é o mais difícil, né? Aquela coisa, amar ao outro como a si mesmo. A gente vive numa sociedade, num momento, né, de mundo novo, onde a gente não olha para nós mesmos, né? A gente hoje, né, olha para as nossas frustrações, para as nossas angústias, para o nosso cybermundo, para a persona que a gente cria, né? Porque a minha autoimagem hoje numa sociedade tão maluca, tão esquisita que vive, né, na multitela, ela é muito do que eu me apresento, né, nas redes sociais e tal. Então a gente distorce, né, quem somos. E aí você não consegue se amar, né? Trazendo a distorção de quem somos, eu acho que o principal problema hoje da sociedade é exatamente essa lacuna da persona criada para o que realmente acontece internamente. Como que tu vê isso? Na verdade, isso sempre existiu, né? A gente só amplificou o movimento. A gente só deu gás para esse rolê, né? Essa coisa de você fantasiar ser uma pessoa e se apresentar outra, isso na verdade sempre teve presente, né, na sociedade, né? Nas cartas, nas escritas, né, nas interpretações. Tem até um filme do Agarre-me se puder, né, do Leonardo DiCaprio, que ele tem vários personagens, tal. Então assim, você reveste isso na tua rotina, né? E hoje, né, tá tudo muito transformado, travestido, né? E as pessoas elas não se identificam mais, né? E aí vem o movimento do equilíbrio e do desequilíbrio, né? Daí que vem, né? Tanta gente angustiada, tanta gente ansiosa, tanta gente buscando, né, ajudas. Nunca se prescreveu tantos medicamentos. A indústria farmacêutica tem dados aí em relação a remédios, né, com doenças ligadas à depressão ou ansiedade, como agora. Né? A gente estava aqui numa conversa anterior ouvindo, né, os psicólogos, obviamente, falar sobre as crianças. Quer dizer, as crianças já estão nascendo no movimento com é TDAH, é ansiedade, é isso, é autismo. Então, assim, a gente está atravessando a ordem natural das coisas e do tempo e da natureza. Né? E como isso desequilibra a frequência do mundo? E como isso desequilibra a porra toda do mundo, né? A gente está, né? Existem umas teorias que falam que o mundo está andando numa velocidade maior e que a gente está mudando a nossa relação de tempo e espaço, né? O tempo está passando mais rápido, né? Eu acredito um pouco nesse movimento, acredito muito nesse movimento, né? Mas o nosso tempo está sendo medido de uma outra forma. E a gente tem que voltar um pouco, e eu acho que isso tem a ver com a pandemia, com o momento que as pessoas foram buscar a natureza, espaços mais ligados à natureza, porque assim, o tempo, ele primeiro que ele é sábio, né? Na mitologia grega, Cronos é um dos deuses mais poderosos. A gente tem que entender que existe um tempo natural para as coisas. Assim como a natureza tem os ciclos, né, de colheita, de semeadura, de chuva, de seca, né, de plantio, de recolhimento, né, a gente precisa entender o tempo das coisas. E a gente hoje não entende mais o tempo das coisas. A gente não se permite mais estar isolado, estar triste, né? Estar vulnerável. A gente vive num movimento que tudo tem que estar bom o tempo todo, né? Você tem que estar, né? Você tem que, por quê, né? Porque você criou essa imagem, né, do positivismo, né, do sucesso, né? E a gente não respeita o tempo natural, né? Voltando ao ponto, porra, eu saquei isso porque eu tive o entendimento da finitude. Quando foi a minha chave que virou agora? Eu entendi a finitude, que a vida tem começo, meio e fim. Eu posso ir contra isso, né? Eu posso ter uma mentalidade jovem, eu posso ter uma atitude jovial, eu posso fazer qualquer coisa para manter, mas
ela existe um começo, meio e fim. E a gente tem que respeitar e a gente tem que honrar o envelhecer, né, as rugas. Né, eu vejo, né, mulheres interessantíssimas hoje de 50 anos, lindas, maravilhosas, que são muito mais belas do que as mulheres de 20, 30 anos. E falo também dos homens, não só das mulheres, né, para a gente não entrar num viés aí, mas pessoas, né, que estão entendendo isso, estão sacando que, porra, que legal que eu estou envelhecendo, né, que bom que eu tenho sabedoria. E eu acho que isso tem muito a ver com esse movimento do mundo ocidental, porque a gente não aceita, né, a sociedade não aceita um profissional que envelheça e seja bem remunerado. Um atleta, ele é assim. Um profissional do mercado de trabalho de comunicação, ele é assim. A gente só aceita o cara quando ele é um médico ou um terapeuta. Ah, se ele tem um CRM antigo, é um cara bom. Se ele é um terapeuta antigo, ele é bom. Né? A sociedade oriental, né, a China, o Japão, eles respeitam a pessoa com mais conhecimento, com mais bagagem, com mais ciclos de vida, que girou mais no mundo, pelo fato dele ter mais experiência. Né? E isso independe da profissão. Né? Isso é uma relação humana. E eu acredito que a gente tem que repensar esse movimento de tempo, envelhecimento, né? De tirar um pouco o Photoshop da vida. Saca? Tirar um pouco o Photoshop da vida. Nem sei se hoje o Photoshop está no movimento, tem outras ferramentas, mas eu acho que a gente precisa fazer isso e a gente tem que fazer isso urgente. Porque está todo mundo adoecendo mesmo. Está todo mundo assim, fora da realidade do que são as coisas no seu tempo natural, para entender o que passa, o que acontece e seguir nessa frequência e se auto-amar. Porque você não olha mais para você, você não se permite mais, né, não estar bem. Se você acorda mal, porra, você liga para o médico, você tem que tomar alguma coisa, né? Ou tipo, o que está acontecendo? Ou o teu companheiro, a tua companheira falar, ah, porra, hoje você não está legal. Não existe isso, né? Você tem que estar sorrindo sempre, né? Com performance. Se você tem um relacionamento, se você é um par, você tem que ter assim, né? Uma performance sexual incrível, né? Você tem que estar em restaurantes, né? Fantásticos. Você tem que, porra, e isso não é viver mais para mim. Né? Eu acho que a gente tem que parar para pensar um pouco no que está acontecendo. Tá? Eu acredito nisso, né? Pelo menos. E essa mudança de comportamento em busca do equilíbrio? Busca do equilíbrio equilíbrio é uma palavra interessantíssima, né? Porque o equilíbrio ele vem do movimento, do balanço, né? Essa coisa de achar que eu vou para um mosteiro no Tibete e me equilibrar e ficar sozinho não rola. Né? O equilíbrio é uma relação de tempo e de espaço. Né? Física quântica, básica. Né? Não precisa nem de muito conhecimento. Tempo é o que você pensa. Né? Passado, presente, futuro. Né? Espaço é o que você sente, é o sensorial, né? Os nossos sentidos. Então, quando a gente ajusta o que você pensa com o que você sente, quando você ajusta o tempo e o espaço, né, e se torna presente. Eu estou aqui agora, estou olhando para você, né, eu estou ouvindo o carro que está passando, eu estou percebendo a minha respiração, eu estou na presença, eu encontro equilíbrio nesse momento. Só nesse momento. Né? Porque a gente viaja no tempo, a gente só não consegue transpor a matéria ainda, mas quando você pensa no que você viveu, você foi para o passado. Quando você pensa no que você tem que fazer amanhã, você foi para o futuro. O que acontece hoje, né? Quando você vai muito para o passado e fica nele, você fica melancólico, depressão. Que o cara fica na bad, né? O ser humano fica lá achando que é isso, aquilo. Quando você vai para o futuro, ansiedade. O que a gente está vivendo hoje com a velocidade das coisas, o mundo mudando a velocidade, e a gente não está acompanhando os chipsets do telefone, porque a gente não acompanha a velocidade dos computadores, dos telefones, que tem um multiprocessamento. A gente está vivendo sempre no amanhã, sempre no amanhã, sempre no amanhã. Porra, ansiedade, ansiedade. Nosso corpo não aguenta. Nosso corpo estressa, nosso corpo colapsa, nosso corpo adoece.
né? O nosso corpo envelhece além do tempo natural e a gente chega no desequilíbrio. É simples, mas não é fácil. E a questão desse comportamento em busca do equilíbrio? Disciplina. Comportamento no equilíbrio é disciplina, né? Primeiro de tudo, tem que limpar tudo isso que está acontecendo, tudo, né? Tem muito ruído na mente, né? Deixar de fora os gritos, né, da mente e ouvir a voz do coração. Frequência 528, amor, isso é a primeira coisa, se ouvir, porque a gente sabe, né? Mas muitas vezes a gente está tão desconectado que a gente Você não se não, ouve. mas você sempre sabe. A gente sempre sabe o que está acontecendo, o que nosso corpo fala, nossa intuição fala, os sinais nos falam. A gente tem essa habilidade, né, divina de saber o que está acontecendo. A gente só não quer aceitar, né? E a partir do momento que você entende isso, você precisa ter uma disciplina. Você precisa ter uma disciplina alimentar. Você precisa ter uma disciplina no ambiente de trabalho ou no ambiente da tua vida. Você tem que ter uma disciplina na tua respiração. Você tem que ter uma disciplina na sua fala, né, na tua escuta, né? Você tem que ter uma disciplina na tua escuta afetiva. Você tem que aceitar, né, que existem algumas coisas que não estão bem e está tudo bem. Mas a essência do negócio, né, desse comportamento, porque o comportamento ele é moldado pelo ambiente, pela natureza, né? O ser humano tem uma capacidade evolutiva que o ambiente transforma o ser. Então, em um ambiente favorável, bons pensamentos, boas ideias, né? Bons sentimentos, bons comportamentos, boas atitudes, você possivelmente vai ter uma possibilidade maior, né, de achar esse equilíbrio e de melhorar o teu comportamento e de principalmente, né, seguir aquela luz do que é o teu porquê estar aqui, né? Porque todo mundo tem um sonho, né? Todo mundo tem uma chama, uma aura. A gente falou isso ali, né? Todo mundo tem, porra, um tesão por alguma coisa que, cara, eu tem um negócio que eu faço muito bem. É aquela coisa que você faz onde o tempo passa e você não percebe. O dom, a vocação, o talento. Quando você saca que aquilo que você está fazendo, você faria de graça. Muitas vezes você vai ser muito bem pago por isso. E o tempo passa e você não percebe, é a tua vocação, é porque você está aqui, você conectou na fonte. Só que a gente, como a gente não se observa nisso, né? A gente não para sentir isso, né? A gente está tão anestesiado, né, com a vida moderna, a gente não percebe. Mas o nosso coração está falando o tempo todo. A nossa frequência vai para o 528. É a gente que muda o dial para ansiedade, para tristeza. Se a gente não muda, o ambiente muda, as tuas relações mudam, o teu trabalho muda, o teu par muda, tua comida muda, né? Como eu parei agora, estou numa alimentação ayurvédica, eu cortei a carne vermelha, né? Faz 6, 7 meses. Porra, não estou dizendo que as pessoas têm que mudar a alimentação, mas assim, mudou a minha vida transcendentalmente, né? Eu não consigo comer nem mais carne branca mais, porque eu sinto, né? Mudou a minha percepção sensorial, meu sentir, né? Só que assim, você tem que estar muito afim de fazer isso, porque a sociedade te bombardeia um monte de coisa. Eu parei de comer industrializados, estou comendo mais comidas vivas, estou comendo frutas e tal. Tem que ter uma disciplina. Tem que estar afim? Não, você tem que estar muito afim. E tem que ter assim, um suporte. Alguém tem que te falar também isso, né? Porque às vezes a gente sabe, mas a gente não quer ouvir, né? A nossa Ou às voz... vezes não é nem um momento, né? Porque acho que tem a questão de sensibilidade e de tirar a crosta que a gente tem do mundo atual. Eu acho que isso tem refletido muito também nas mudanças, a própria questão tanto de comportamento relacionado à natureza, quanto situações que já estão criando, pensando numa futura sociedade mais doente. E eu acho que hoje na tua posição tu vê muito isso. Eu venho de um movimento, de uma carreira como executivo, né? Cargos em empresas aí, multinacionais e tal, né? E eu vivi muito tempo isso, né? Anos 80, anos 90. A máquina, né? A engrenagem. Eu vivi muito tempo na engrenagem e a engrenagem, ela moe as pessoas, né? Ela moe. Hoje a gente está no movimento que, assim, né? Os profissionais que estão entrando no mercado é aquela coisa, né?
eu não quero estar onde eu não posso ser. Então, existe um movimento que ele é um pouco mais suave, né, nesse sentido. Mas a gente tem que repensar o que a gente está fazendo conosco, com o outro, né? Com os seres invisíveis, né? Eu acho que a gente tem que olhar para o social, né? Quando eu falo social, é esse social mesmo, né? A gente tem que prestar atenção nas nossas condutas, não é só reciclar o lixo, é saber para onde vai esse lixo, né? Se tem alguém ali que faz uso ou não. A gente tem que repensar a nossa relação enquanto sociedade, em grandes cidades, em pequenas cidades, em médias cidades. A gente tem que dar mais atenção para o que está acontecendo nas camadas. Eu falo dos seres invisíveis, né? A gente tem que fazer isso, porque a distribuição econômica, a distribuição de renda, a distribuição de recursos no planeta está escassa. Vai faltar água. Eu lembro que eu trabalhei para uma empresa passada em comunicação da indústria alimentícia e que a previsão era que em 2050, eu acho, 2040, ia acabar a espécie de sardinhas. Está chegando, né? Não tem água para todo mundo. Além de não ter água para todo mundo, a gente vive num país que, porra, eu não sei como é que estão os números atuais, mas assim, uma boa parte da população não tem saneamento básico, não tem banheiro, né? Hoje eu estava lendo uma matéria assim, o cara não tem banheiro, né? E ele tem que fazer uso de banheiro externo. E aí eu estava vendo essa pesquisa, né, essa entrevista, que falava uma coisa maluca, assim, eu nunca tinha parado para pensar. Olha a loucura. A mulher tem que usar o banheiro externo, e aí por isso ela tem que tirar a roupa. Então o índice de violência sexual com as mulheres nesses lugares que não tem saneamento básico é mais alto. Então, assim, porra, a gente não está falando de uma pessoa, tá? A gente não está falando de uma cidade. A gente está falando de um, assim, quando a gente pega a rede de saneamento, cobertura e tal, é um número altíssimo de residências e de pessoas. Entendeu? Aí eu falei assim, porra, eu nunca tinha parado para pensar. Né? Primeiro que o cara não tem banheiro. Saneamento básico a gente até entende. Tem fósforo, não tem fósforo. Tá, mas não tem banheiro, usa o banheiro fora. Mas aí tem gente que não tem banheiro. Comunidades quilombolas e tal. Aí tudo bem, não tem banheiro, usa lá e tal. Só que assim, porra, as mulheres elas são violentadas porque elas tiram a roupa. Né? Então a gente sabe, assim, tem muita coisa errada que não está certa. E a gente está fazendo de conta que no Instagram está tudo certo, o nosso cartão de crédito está passando, e né? E não está. Né? Eu percebi isso nesses movimentos, assim, né? Acompanhando meus pais no movimento da saúde pública, né? Indo viajar para regiões mais afastadas, né? No norte, no nordeste, olhando para comunidades aqui na região, né? Conversando com o coletor de lixo lá no espaço onde eu moro, conversando com o garçom, enfim, conversando com o morador de rua. O negócio tá bem maluco, né? Eu não sei se sou eu que estou olhando para isso, mas tá esquisito, né? E a gente tem que parar para observar qual é o nosso papel, como é que eu posso gerar recursos como profissional, qual é o meu talento, qual é a minha vocação, onde eu sou bom para trabalhar, para crescer, para ser feliz e tal, e para poder ajudar, né? Não só para me ajudar, né? Eu acho que a gente tem que entender a nossa vocação, a nossa habilidade, mas para poder contribuir com a sociedade. Eu acho que aí isso é o amor, isso é o auto-amor, né? Isso é todo esse movimento que a gente está falando de equilíbrio. Porque... Pensar no ecossistema, né? Toda ação tem uma reação, independente de qual esfera que ela vai chegar. A gente é muito privilegiado, né, Jorge? A gente é muito privilegiado, né? Pessoas como nós que temos acesso à comunicação, à informação, que somos brancos, né? Que temos, né, uma condição econômica, uma formação, que temos um lugar com saneamento básico, que temos uma internet 4G, né, que temos um posto de gasolina do lado, que temos um supermercado. Somos assim, a gente está num lugar assim, né, no mundo todo, né, não vou nem falar do Brasil, de privilégio, né? Então, pô, se a gente tem esse benefício, se a gente tem esse entendimento, cara, vamos fazer alguma coisa para melhorar, para dar o equilíbrio, né? O momento que eu estou vivendo é olhar para isso e falar assim, porra, eu tenho que equilibrar essa balança, porque pelo menos quando eu chegar no meu movimento de finitude, né,
no meu ciclo, eu vou falar, porra, eu recebi uma vocação, eu tenho um talento, eu posso contribuir com a sociedade, com a economia, com o profissional, para ele fazer coisas melhores. E eu fiz uso disso, né? Porque senão, porra, queima o karma, né? E agora até falando dessa questão de privilégios e, enfim, onde a gente está é um domo do mundo, né? Mas esses dias eu ouvi sobre urbanismo psiquiátrico. Porra, urbanismo psiquiátrico, eu venho estudando urbanismo há alguns anos, né? Pelo trabalho que eu realizo numa empresa, numa urbanizadora, a Verde Azul. E só desenhar uma cidade sobre o aspecto do urbanismo novo, entre aspas, que já nem é tão novo, porque o urbanismo novo ele parou lá no Niemeyer, aqui no Brasil, anos 70, não tem nada de novo hoje. Só traçar, usar recursos, mobilidade, energia, preservar a natureza, sustentabilidade, blá, 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 não é mais suficiente, né? Aí a gente fala assim, não, então, pô, as pessoas veem assim, não, mas então eu vou fazer o urbanismo para as pessoas. O que é fazer urbanismo para as pessoas, né? É um elevador que tem isso, acesso, blá, 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 blá. Continua não sendo para as pessoas, né? E eu comecei a estudar isso a fundo e comecei a estudar isso no mundo para entender, né, a saúde mental, o equilíbrio e o urbanismo nessa linha mais psiquiátrica, né? E aí eu descobri alguns lugares, entre eles a China, principalmente, né, que faz um trabalho onde o meio ambiente que está sendo redesenhado por uma questão de evolução e de progresso, precisa interagir com o ser humano sobre os aspectos sensoriais. Então é importante que a gente tenha, além das necessidades básicas de locomoção, de transporte, de acesso à energia, né, uma horta coletiva, um ambiente social, que a gente tenha estímulos nesse ambiente, nessa comunidade, que interfiram de uma forma positiva na saúde mental do morador. Como? A textura do banco, da praça, né? O trajeto que você faz para você percorrer uma casa para outra, né? Se você tem um sistema de som ambiente que estimula que você anda numa calçada que pode ter, sei lá, um teclado de piano, né? Como você traz os animais, a fauna e a flora para interagir. Como é que você insere a vegetação nativa, que tem uma característica do bioma local, para que libere as toxinas, para que estimule, né, o teu sistema cognitivo, né, quando a gente fala do banho de floresta, para que você tenha estímulos, né, de ocitocina, estimule os seus neurônios, dopamina e coisas desse tipo, onde eu consiga criar um espaço que, na parte cognitiva, emotiva, psiquiátrica do ser humano, seja funcional, né? E não só a tecnologia, né? Que tipo de material que eu posso utilizar, que eu interaja com a comunidade, que eu traga essa comunidade para dentro desse ambiente, que eu insira essa comunidade, né? Que eu não tenha o tal do racismo ambiental, né? Como é que eu trago alguém que de repente do lado tem uma fazenda ou tem um plantio de orgânicos, como é que ele interage socialmente com essa comunidade que vai viver, para que eu tenha condições emocionais, financeiras e psiquiátricas, para que eu crie um ambiente de inserção. Então eu comecei a ver alguns movimentos no mundo que começaram a fazer sentido com tudo que eu sempre acreditei, mas eu fazia dentro das limitações do que era possível, né? Então eu acho que assim, tem sido um grande barato esse movimento, né? E como que a gente pode explicar? Eu não sei se ela chega a ser uma lacuna ou um caminho para as comunidades que não têm saneamento básico, quando a gente fala de um condomínio. Isso aqui veio da cabeça, tá? Tá, Mas quando a gente fala de um condomínio desenhado pensando na saúde mental. Captou? captei. Educação. Como? Quando a gente, né, quando a gente faz esse movimento, né, com uma comunidade que não tem condições mínimas de entendimento, né, não adianta só eu prover o recurso, né? Por exemplo, né, eu vou numa comunidade e que não tem saneamento básico ou que não tem algum tipo de sistema
que possa recolher, né, os dejetos. Aí existem algumas soluções, né? Você pode trabalhar com biodigestor, enfim, você pode trabalhar com banheiro seco, algumas coisas nesse sentido. Mas você vai lá nessa comunidade, que é longínqua, você instala o equipamento, ou você dá o treinamento, mas existe uma manutenção que vai ser feita. Se eu não educar essas pessoas que vivem nessa sociedade para que elas entendam que cabe a elas fazer uso daquele recurso, mas que elas vão ter que coletivamente se falar e cuidar e se organizar, alguém vai ter que em algum momento trocar uma peça, alguém em algum momento vai ter que limpar, porque o lugar é longínquo, por isso que não tem recursos, né, não tem saneamento básico. Se eu não treinar essas pessoas, né, e aí quando eu falo em educar e treinar, eu tenho que falar com algumas gerações, né? Eu tenho que falar com o pai, eu tenho que falar com o filho, para que esse processo, né, de evolução ele perpetue, né? Então, né, é só com a educação. Aí, quando eu consigo inserir o entendimento disso pela prática, pela disciplina, eu trago essa pessoa para um ambiente próximo ao ecossistema que eu estou criando, né? Por exemplo, se a gente está criando um espaço aqui numa cidade sustentável, né, com casas e tal, sistema de energia solar, mas eu tenho lá um vizinho que ele é periférico, esse cara tem que estar aqui. Eu não posso criar um muro, uma parede, isolar e fazer um condomínio fechado. Eu tenho que oferecer recursos para que ele, de repente, ele tenha um conhecimento lá de horta orgânica, que ele pode ser o responsável pela manutenção da horta comunitária aqui. Aí ele interage, aí eu crio a conexão, aí eu trabalho o equilíbrio. Esse cara ganha, porque ele não tem tempo, possivelmente, para fazer isso, não tem conhecimento. E o cara que está lá, que não tem recursos, não está acessível a essa economia, também troca. Mas precisa ter essa conexão. 528, tem que ter amor. Se não tiver amor, se não tiver frequência, se esse cara não tiver afim, olhando para o cara que está lá, que é invisível, e se o cara também que está lá também não tiver o alto amor para falar, pô, eu tenho conhecimento, eu vou fazer o movimento, porque eu sou importante para essa sociedade, não olhar assim, né, puxa, olha lá, o cara tem um carro tal, XYZ, e se isolar, né, não vai rolar. Né? Eu vou criar um ecossistema que ele é natimorto, ele vai ser funcional no primeiro momento, mas se a sociedade não interagir e não se conectar, ele não vai sobreviver. Né? Aí o cara volta para o grande centro, que é o que acontece na maioria das vezes. Né? O cara, não, eu quero morar no campo, quero ter um sítio e tal. O cara vai lá, compra lá 2.000 metros quadrados, 5.000 metros quadrados, compra um sítio e tal. Porra, o cara comprou um puta problema, porque o cara não sabe fazer manutenção de piscina, de bomba, de energia, não sei o quê. Nananana. Aí, tipo assim, aí o cara vai com a mulher, vai com os filhos e tal, blá, 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 blá. Aí chega o final de semana, não, eu vou chamar meus amigos, que já é distante. Aí o cara socializa. Aí, tipo assim, a mulher fica puta da vida, porque imagina, tem que limpar, fazer churrasco, isso, aquilo, o cara não sabe nada, uma bagunça. O cara desiste. Né? O cara desiste de fazer esse movimento, né? Então, a gente está vivendo muito isso. A pandemia trouxe esse movimento. Não, eu quero morar na praia, não, eu quero morar no campo, né? Eu quero ter uma vida alternativa, eu quero ser zen. Né? A gente vive numa cidade que, né, cresceu absurdamente com a curva, mas é uma cidade urbana, né? É uma cidade pequena que tem algumas manias de cidade grande, né? Tem alguns vícios de cidade grande, positivos e negativos, né? E também é uma cidade pequena que também os vícios de cidade pequena e cidade grande. E muita gente veio para cá nesse movimento, a gente colapsou a cidade em alguns pontos. E não acha que esse desejo de morar em campo, morar perto da natureza, agora vou viver me reconectando, também não é um filtro da sociedade e uma fuga? É um filtro e é uma fuga. Mas os pseudo eu vou voltar naturalistas? Então, eu vou voltar para o ponto inicial, né? Ancestralidade. O que acontece? Nossa parte, né, primitiva, cognitiva, reptiliana, né? O cara que mora numa cidade grande ou média, quando o cara sai de férias, o que ele faz? Ele vai para a praia e vai para o campo. Por quê? Porque ele quer estar na natureza. Alguma coisa fala para ele
que o momento de bem-estar dele, lá atrás, é estar na praia, com o pé na areia, tomando sol, ou no campo. Ninguém tira férias para ficar num shopping center. Exceto quem vive o campo, os outros O raciocínio 335 contrário. dias do ano. Exatamente. Então, assim, isso já é inato nosso, né? Esse movimento de conectar com a natureza para se abastecer energeticamente, né, para encontrar o equilíbrio, isso é da nossa natureza. A gente, né, conceito de urbes, né, vou falar um pouquinho sobre urbes, né? É um termo grego, né, que urbes são núcleos de cidades. Como é que começou o urbanismo? O homem lá atrás vivia na mata, vivia na floresta, e ele começou a se reunir em núcleos e foi para as polis. Foi o primeiro movimento urbanístico. As pessoas aprenderam a falar, aprenderam a escrever, tiveram cultura, tiveram conhecimento e se juntaram lá na Grécia Antiga. Roma, Grécia. Foi o primeiro movimento urbanístico. Grande movimento urbanístico. Por uma evolução humana, né? O segundo movimento urbanístico, grande movimento urbanístico, aconteceu na Revolução Industrial, na Europa. As cidades começaram a crescer, começaram a criar movimentos industriais, precisava de mão de obra. Aonde estava essa mão de obra? No campo. Os camponeses foram para os grandes centros. Londres, Paris, né? Berlim. Então, criou-se um movimento urbanístico das pessoas deixarem o campo e irem para as cidades por uma questão econômica, né, da época. Terceiro grande movimento urbanístico, as guerras. As cidades foram destruídas, na Europa principalmente. O Japão foi reconstruído, mas vamos pegar o movimento da Europa, né, como exemplo. E precisou-se redesenhar as cidades. Algumas pessoas saíram da Europa e fizeram ocupação, né, nas colônias, né, ou nas pós-colônias, né, que foi consequência do movimento da guerra, né. Aí a gente tem uma quarta onda urbanística, pandemia. As pessoas saíram dos grandes centros e voltaram para onde? Lá para o começo, para a natureza, para a praia, para o contato com a floresta. Por quê? Porque elas sentiram cognitivamente, emocionalmente, que o 528 que elas viviam lá não estava rolando. E aí vem um movimento de saúde que fez as pessoas repensarem. Então, esse movimento que vem acontecendo, que faz com que pessoas pensem sobre viver no campo ou viver na praia, né? E com a possibilidade tecnológica do que a gente vive hoje, né? Você consegue trabalhar em home office, você consegue ter um canal de comunicação, você consegue ter acesso à informação, à economia, você movimenta, né, o teu dinheiro, né, com a necessidade mínima de deslocamento. Você não precisa ir no banco, você não fala mais com o gerente, né? Então, esse movimento tecnológico fez... É muito louco isso, porque a tecnologia e a evolução fez com que as pessoas voltassem para suas origens na conexão com a natureza, né? Então, eu acho que... Né, e o movimento que eu faço agora é muito de trazer as pessoas para a natureza. Observar a paisagem, observar o mar, observar o verde, observar, né, as plantas, observar os animais, né? A gente chegou aqui, poxa, tinha um cachorro aqui, que legal, é uma interação, né? Então, a gente tem que fazer isso de alguma forma para poder encontrar esse equilíbrio, né? Porque as mudanças climáticas, os fenômenos climáticos estão aí. Nossos vizinhos aqui, não só aqui, né? Não vou nem falar daqui, Estados Unidos, assim, nos últimos 150 anos, desde a medição, né, da temperatura nos Estados Unidos, no hemisfério norte, foram assim, os 10 dias mais quentes nos últimos 150 anos nos Estados Unidos. É o verão mais incisivo. Aí o que aconteceu, né? Além de ser mais quente, né, os furacões eles mudaram de época. Então, o que os caras rearranjaram, reprogramaram, e assim, tá vindo numa velocidade voraz a invasão dos ventos. Fluxo, né, da mudança climática, da mudança de temperatura que interage na natureza. Reflexo disso é na Amazônia, reflexo disso é no hemisfério norte, reflexo na Europa, no Rio Grande do Sul, né? Então, desequilíbrio, falta de amor,
Falta de amor é o que você está fazendo, falta de amor é onde você vive, né? E a gente, né, pode melhorar um pouco isso. Vai resolver? Não sei. Mas, pô, se cada um fizer um pouquinho, talvez, né, a gente consiga encontrar o tal do equilíbrio, né? E trazendo isso, tu me explicou uma vez sobre os ecossistemas. Esse ecossistema ele é retroalimentável. Mas na questão de que você falou de plantar, colher, o que isso impacta no próximo passo desse processo? Como se chama isso? Permacultura, você está falando do movimento da perma? Isso É aí. isso? Eu comecei a me aprofundar muito por conta do urbanismo e aí comecei a entender um pouco a relação, né? A permacultura, na verdade, é um estudo, né, de um equilíbrio do espaço de uma forma muito natural com a energia, né? E não só com a energia, mas tudo que sustenta a energia, né, na vida. Alimentação, né, as águas, o uso de energia elétrica, né? E como você estuda esse ambiente para ter o mínimo de impacto possível, retroalimentando o sistema sem desgastar ele, sem desbastar o sistema, né? Sem gerar novas demandas que agridam o meio ambiente, né? E como eu me insiro naquilo e que tipo de economia ou que tipo de vida, na verdade é sobre vida, não é sobre economia. Eu me insiro naquele ecossistema para que eu impacte o minimamente possível e não só impacte minimamente possível, mas a gente faça uso do ambiente de uma forma muito positiva, entendendo, né, as regras naturais, né? Onde está a água, de onde vem a água, como é que eu acesso, o que eu posso plantar, o que eu posso colher, o que eu posso cultivar, como é que eu interajo com o meu vizinho, como é que eu entendo, né, o habitat, o que eu vou fazer ali para que de alguma forma tenha esse recurso, que tipo de bioma existe lá. Eu tenho que entender o bioma, tenho que entender a natureza, tenho que entender o clima, eu tenho que entender aonde eu estou inserido, né? Como é que eu entro nesse espaço para poder somar ele, porque a natureza ela é abundante. O ser humano ele vive em excesso. Se a gente entende o ciclo da natureza e vive no equilíbrio e em abundância, não vai faltar nada. É que nós somos excessivos. Existe, né, uma sociedade de consumo, do qual eu participei durante muito tempo, inclusive, né? Eu fiz parte, né, desse movimento de consumo, né? Publicidade, essas coisas, mas existe um efeito, né? Existe uma consequência disso, né? Você hoje empacota coisas, né? Eu fico imaginando assim, né? Vamos pensar hipoteticamente, né? Sei lá, imagina que se você ficar por uma semana sem o supermercado, como é que você vai viver? Você vai plantar? Sabe de onde vem a comida? Sabe de onde vem a água? Né? Então, assim, em uma semana você vai ter sérios danos de saúde por tua nutrição, por inanição e por falta de hidratação. Estou falando de uma semana, né? E assim, um conceito muito básico, né? Tipo assim, fecha as torneiras do teu sistema de abastecimento de água, né? Onde você mora, num apartamento, por exemplo, né? Corta a energia, aí você quer sacanear mesmo assim, tira a internet do cara. Não Entendeu? dá nem para pesquisar o que cara fazer. Morreu, e quando você tirar a internet, o cara morre em 2 dias. Você Pode tirar a água, mas eu tirei a água, internet. assim, o cara vai ficar sem banho, mas, porra, não tira a minha internet, né? Então, assim, a gente tem que pensar um pouco nisso, né? A gente não para pensar nisso, né? Existe um movimento, né, que fala da grande ordem, né? Que até, assim, é um dos estudos bélicos e militares de estratégia, que se você quiser controlar um território, né, você tem 3 movimentos, né? Você corta a energia, você corta a comunicação e você corta o acesso, né? Isso é um princípio básico militar, assim, né? Formação militar. Você quer dominar um território, né? Tira a energia do cara, água e luz, tira a comunicação do cara, corta a internet e não dá acesso, né? Sitia o cara. E em uma semana você controla esse território, né? Isso
isso é uma coisa, universal, né? Os chineses já estudavam isso, né? Temos um patinho, né? E acho que é... O Thiago. Atrasado. Lao Tse falava isso, né? O livro Arte da Guerra. Me perdi. Isso a gente está falando nos primeiros livros assim escritos, né? É básico. Só que a gente está tão no excesso da coisa, a gente não para pensar, né? Você não imagina ficar sem água. O cara fica sem água um dia, o cara já liga para... Cara, não tenho água, não sei o quê. Reclama na internet. Mas assim, o cara assim, tá preocupado em preservar? O cara quantas vezes aperta a descarga? Né? Ele pensa que ele, de repente, pode usar a água da chuva para fazer algumas coisas básicas e usar a água tratada para outras, porque você precisa de água para beber, né? E para fazer seus alimentos. Para banho também, mas você pode usar água de chuva, né? Então, o pensamento do ecossistema, voltando daquilo, né, do equilíbrio, da permacultura, passa por a gente começar a prestar atenção no que está acontecendo no ambiente que você está vivendo, porque a gente não está prestando atenção, né? Eu vejo assim, o número de pessoas que vai num restaurante, dia dos namorados, sei lá, qualquer dia, domingo, sábado, com a família, e que fica olhando para o telefone em vez de olhar para a pessoa que está com ele, com a mulher, com o filho, altíssimo. Aí a gente volta na questão da presença. Da consciência. Presença e consciência devida, não só no restaurante, mas também do que move, porque a gente está tão no automático e acostumado a viver com tudo na mão que a gente perde de fato. Você está no automático, né? E aí você acha, assim, você está no automático, em algum momento, amigão, o negócio vai colapsar, entendeu? Não vai ficar tudo bem. Esse mundo aí que você está criando no Instagram, sei lá onde, um mundo maravilhoso, não vai rolar, porque uma hora não vai ter internet, uma hora vai acabar a bateria do telefone, a conta vai chegar. A conta vai chegar, né? A gente, assim, eu acredito muito nisso, né? Nesse movimento, né? Da grande ordem e tal. Já está chegando, né? Essa semana teve uma reunião da OTAN, né? E alguns países entraram agora, tal. Eles estão numa discussão, 75 anos de OTAN, e o presidente americano parece que está no movimento para assumir o cargo, e tal. E assim, os caras estão no movimento lá, querendo jogar a Ucrânia para dentro da OTAN. Porque existe uma cláusula nesse regulamento maluco da OTAN que, assim, quando um país da OTAN ele é atacado, todos os outros têm, pela coligação, que responder. Então, assim, está um movimento assim, lá do outro lado do mundo, enquanto isso, de Rússia, e assim, a China está junto com a Rússia na história, porque a China fornece... É que assim, as pessoas veem só no Instagram o que está rolando, então, ninguém está vendo por debaixo nas camadas. A China fornece chipsets para a Rússia para fazer os seus mísseis. Os Estados Unidos, a Alemanha e a Inglaterra fornecem equipamentos bélicos para a Ucrânia, é dinheiro, né, para poder devolver isso. E a Ucrânia está nesse movimento para entrar para... Ela está, na verdade, o presidente da Ucrânia estava nessa reunião, mas ele está como ouvinte, porque assim, se o cara sentar na mesa e fizer parte da OTAN, todos os outros países são obrigados a atacar a Rússia. Isso está acontecendo essa semana, e a gente está num movimento agora nos Estados Unidos de eleição acontecendo. E a gente tem um candidato lá que, para o cara apertar o botãozinho, se ele ganhar, é 2 palitos. E a gente continua olhando o nosso Instagram para ver se você está bonito ou não no sushi, né? E nesse ciclo a gente já vê que a própria questão dos ciclos que acontecem, das polaridades, de todo esse movimento, a gente pode estar caminhando, a gente já está desenhando uma terceira guerra mundial? Eu acho que não é nenhuma guerra mundial. Primeiro que assim, já polarizou há muito tempo. Existem algumas observações, né? Se você for olhar a história, Primeira Guerra, Segunda Guerra, existem alguns movimentos característicos que denominam o estado pré-guerra, tá? E o que a gente está vivendo hoje, atualmente, existem muitas características muito próximas do que aconteceu, precedeu a Segunda Guerra e precedeu a Primeira Guerra. Uma das grandes questões é a polarização, né? E isso não é político, né? Isso é de uma sociedade.
Isso está acontecendo na França. Isso está acontecendo no Brasil. Isso está acontecendo nos Estados Unidos. Isso está acontecendo na Rússia. Isso está acontecendo na Alemanha. Isso está acontecendo na Inglaterra. Isso está acontecendo na Espanha. Né? Isso está acontecendo no mundo. O mundo está polarizado. Ou você é A ou você é B. Ou você é vermelho ou você é azul. Não tem mais o diálogo. Né? Então, existem alguns precedentes dos historiadores, né, que eles observam, né, e fora alguns outros movimentos, né, movimentos, né, movimento da produção, alimentação, isolamento dos agricultores, tem outras questões, né, sociais, econômicas, que a gente nem vai entrar no mérito, mas assim, isso já está acontecendo. Aí você me pergunta assim, pô, Arthur, por que você está estudando permacultura? Porque eu quero morar num lugar onde eu vou aprender a plantar, onde eu vou saber onde vai estar água, onde eu vou saber estar comida, porque eu não vou depender do sistema. Né? Eu não vou depender do sistema. Isso, assim, isso vai acontecer. Isso é fato. Só questão de tempo. Se vai acontecer, né, daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, eu não sei. Isso já está acontecendo. Né? A gente só não está olhando para isso. A gente tá mais fácil, né, a gente entrar numa onda, numa pílula da Matrix ali, né, que está tudo bem, está tudo certo. Aí a gente volta para o movimento, né, ansiedade e depressão. As pessoas na verdade, estão sendo diagnosticadas cada vez mais, recebendo cada vez mais remédios da indústria farmacêutica, para que elas anestesiem as suas dores, não falem dos seus sofrimentos. Né? Não estou falando que a vida é um sofrimento, né? Não é nem isso. Tem coisa boa, cara. A vida é um tesão, viver é incrível. Está imperdível viver. Mas eu acho que a gente tem que parar para pensar um pouco e para olhar para o que está rolando com muita atenção, né? Pelo menos, eu não sei, né? Eu penso dessa forma, né? E se tu fosse bem clichê, assim, mas tipo dar um recado na questão desse movimento de como despertar para isso? Ou tu acha que é uma questão de consciência e cada um está no seu estágio e algumas pessoas nem vão despertar para isso? Eu acho que a gente pode acelerar o processo, assim. Eu estou bem disposto a isso até. Eu tenho feito meu movimento pessoal, profissional, está muito atento a isso. Eu acho que a gente pode catalisar o processo. Eu acho que a gente pode se abrir, né, ao processo. E qual que é esse processo? Eu acho que eu acho que o primeiro passo, né, é você ouvir o teu coração. Porque eu sempre falo isso, né? Quando a gente fala com o coração, o outro ouve com o coração. E você se ouve com o coração. Então, assim, cara, a gente sempre sabe o que está acontecendo. Se você está com alguma questão de saúde, você sabe. Se você tem alguma coisa no teu relacionamento, você sabe. Se você tem alguma coisa no teu trabalho, você sabe. A gente só precisa se conectar, né? Eu acho que a gente talvez, em algum momento, a humanidade, no nosso processo evolutivo ou degenerativo, a gente perdeu a conexão com a fonte. Né? A gente perdeu a conexão com a fonte divina, crística, ou qualquer que sejam as nossas crenças religiosas, mas de uma forma mais pura. A gente se desintegrou da natureza, da nossa essência, né? E aí a gente também esqueceu de nós mesmos com isso. Então, eu acho que a primeira coisa é assim, porra, amigão, acorda, não vai olhar o celular. Pô, respira, puta, acordei, né? Tô aqui, né? Tô vivo. Porra, legal, se toca, né? Se observa, né? Pô, que corpo que eu tô. Não precisa fazer, não existe práticas. Não. 30 segundos, amigão, acordou, porra, obrigado, abre o olho, olha bem o que você está fazendo, vê se tá mexendo, se está tudo funcionando, sente os dedinhos, ouve o pássaro, ouve o vizinho, sabe? Se toca, né, no sentido, né, se tocar mesmo, se toca, se liga e se toca mesmo, né, se abraça, se acolhe, né, se sensibiliza, né, observa o que está acontecendo, aí, puxa, tá com o teu companheiro do lado, né, conecta com o outro, toca o outro, abraça o outro, beija o outro, transa com o outro, sei lá, mas hoje as pessoas acordam e já o telefone. Na verdade, assim, elas já dormem com o telefone dali na cama. Se não tiver na cama, está no fone. Se não tiver no fone, está do lado. Né? Primeiro que a energia que esse negócio traz deixa teu sono bem esquisito. Mas assim, porra,
se observa, presta atenção. Primeira coisa, sente a respiração. Respiração é tudo, né? Então, assim, porra, tô aqui, amigão, beleza, tô presente, né? Aí eu acho que aí esse é o primeiro passo. Porque se você já acordou já no uau, né? E parte também do sono, né? Eu acho que tem antes do acordar, tem o dormir, né? Eu tenho feito um movimento agora de meditação noturna. Eu não fazia meditação, mas eu ia só até um horário e depois eu não. Então, assim, a tua noite vai te dizer o teu dia, porque a noite é um movimento que o teu corpo precisa recarregar energia. É o momento mais importante da tua vida, é dormir. Então, assim, antes de tu acordar, você tem que dormir bem. Tomar um banho, fazer, sei lá, tuas crenças, orar, né, escrever, não é que seja, mas assim, porra, desconecta, né? Ouve alguma coisa que seja produtiva, né? E eu acho que a tua noite vai te dizer muito do teu dia, como você vai acordar. Porque, porra, é um momento que você... eu vi esses dias que, assim, quando a gente dorme, é o momento onde a gente é o único momento da nossa vida onde a gente consegue estar em dois lugares, no nosso corpo e no nosso sonho. Eu vi isso na aula de escrita literária, segunda-feira. Ou em outra dimensão, né? Dependendo da É o único momento que você desacopla mesmo, né? Porque você está no sonho, que você tem um corpo, seja qual for, né? Criativo ou não, mas você também está físico. Então, tem que começar daí. Agora, assim, pô, se você for dormir... Ah, não, eu não consigo dormir, eu tenho que tomar melatonina, eu tenho que tomar remédio. Puta, aí, assim... já vai acordar esquisito. Daqui para frente é só para trás. Não vai. Eu sei que tem pessoas que, assim, pô, eu não estou dizendo que não tem que tomar remédio, também não é isso, né? Mas, assim, tem que prestar atenção na tua qualidade de sono, né? E aí tem a ver com a tua alimentação, de novo, lá atrás, né? Porra, eu estou me alimentando de uma outra forma. Eu demorei 3 meses para encontrar esse equilíbrio, porque eu tirei a carne vermelha, eu fiquei bem esquisito. Tinha tontura, tal. Eu fui disciplinado, né? Eu tinha uma disciplina, tal. Minha companheira me mandava todo dia, né? Não, faz isso. E eu, tá bom, amigona, vamos aí, vamos fazer. Falou, eu tô ficando tonto. Não, continua. E eu continuei, disciplina, né? Eu acho que tudo se define nesses pilares, né? A questão da disciplina, presença, conexão, seja com a natureza, com o divino. E o amor. Amor. Alimentação e sono, né? Que eu acho que é um conjunto importante. Coisas básicas, né? Coisas básicas. A gente, porra... Cara, assim, se tu não dormir 8 horas, as outras, né, 16 horas, né, não serão boas. Não tem como. Não tem como serem boas. É impossível. Nosso corpo foi feito para 8 horas. Porra, se a gente está vivo até hoje, né? A gente vem lá do Homo sapiens, né? O nosso corpo é uma máquina perfeita. A gente funciona, enzima, isso, aquilo, agora o movimento, a gente está fazendo trabalho com uma nutricionista, a grande sacada do momento agora é a mitocôndria. Olha a loucura, descobriram que a mitocôndria, por quê? Porque a mitocôndria participa do processo de respiração. Né? Ela que faz a quebra, tal. Então, assim, a parte mais importante são as mitocôndrias, respiração, presença, né? Isso funciona há milhões de anos no nosso corpo. A gente que está inventando essas maluquices de ter aplicativo para dormir, aplicativo para acordar, aplicativo para ficar mais inteligente. Tem um estudo que eu vi esses dias, olha essa maluquice, que as novas gerações, estudo recente, as novas gerações, elas estão diminuindo o tamanho do cérebro. Porra, elas não estão usando o cérebro. Por quê? Porque elas não leem, porque elas não têm memória mais, né? Ela não tem mais memória do telefone, não tem memória do endereço, não tem memória da localização para chegar, porque está tudo lá, né? Então, assim, onde eu estava mesmo? O cérebro dos jovens está diminuindo o cérebro dos caras está diminuindo. Porra, a gente, assim... Aí eu vi uma outra maluquice que eu nem acho que seja maluquice, que existe já alguns cientistas que estão estudando uma evolução do Homo sapiens com Homo sapiens autômatos, que é um ser humano que vai ter
uma parte eletrônica dentro da sua carcaça, dentro do seu corpo. Ele já está acontecendo, porque a gente não vive mais sem o telefone. A dúvida é evolução ou degeneração? Então, eu não sei, tá esquisito, né? Eu acho que, cara, eu acho que a gente não vai para um lugar legal, não. Eu acho que antes disso a gente vai ter que repensar muita coisa. Eu acho. Eu não acho, eu acredito. Por isso que eu estou no movimento da permacultura. Total. Entendeu? Por isso que eu estou nesse movimento do equilíbrio, por isso que eu estou nesse movimento de me aperfeiçoar, de me autoconhecer e de contribuir com as pessoas que vivem comigo, na sociedade, no trabalho e tal, para poder, sei lá, fazer a minha parte, pelo menos, né? E o que movimenta essa nova fase? Hã? E o que movimenta essa nova fase? Eu acho para que porque na verdade, né, Gê, assim, você fala o que movimenta essa nova fase? Nosso colega está saindo ali. Uma pausa. Ele vai mais. Ele falou que vai mais volta. Tá. Meu Deus. Ele vai do mais céu. volta. Na verdade, o que Ô, movimenta. Thiago, quer ir com o meu carro? Não, eu tô com o pai. Ah, tá. Desculpa, Arthur. Tudo certo, sem culpa. Na verdade, o que movimenta a gente são os sonhos. Né? É você. Porra. É você acreditar que você pode. Eu só fui entender esse movimento dos sonhos quando eu fiz a passagem dos meus pais. Foi bem interessante isso. Porque assim, a gente nasce, a gente tem planos, a gente vive, a gente tal, e a gente vai. E eu saquei isso numa das últimas conversas que eu tive com a minha mãe. Porque eu conheci a minha mãe desde a minha mãe até quando eu nasci, até o tempo de vida dela que eu vivi. Eu não conhecia minha mãe antes de eu nascer. Né? E até uma dica, assim, converse com suas mães e façam essa pergunta. E eu perguntei para minha mãe assim, porra, do momento lá da vida, né, nas últimas semanas. Eu falei, mãe, porra, você é feliz? Ela, eu sou feliz, tal. Eu falei, tá, mas antes de você ter essa porra toda de família, filho e tal, todo esse rolê, o que te fazia feliz? Qual era o teu sonho? Me fala um pouco da tua vida antes da tua vida de existência do casamento e tal. Né? E aí minha mãe me falou um negócio interessantíssimo, assim, né? Primeira vez que eu tive aquela conversa, 55 anos depois, eu fiz essa pergunta para minha mãe, e eu sempre quis fazer essa pergunta para ela. Né? Ela falou para mim assim, putz, não, eu morava em Santos, tal, e eu queria ser médica. Ela era professora de piano, né? E ela queria ser médica. Mas na época, ela não tinha piano. Meus avós não tinham piano, né? Então ela não conseguiu. Ela dava aula, mas sem ter um piano. Aí ela não conseguiu, né, evoluir na profissão dela, no desejo dela de ser professora. Mas ela queria mesmo ser médica. Ou médica, ou enfermeira, ou alguma coisa ligada à saúde. Aquilo era o sonho dela, aquilo era a fagulha dela, né? Só que ela casou muito nova, saiu da cidade dela, e aí casou, teve filhos e tal, então ela teve que ressignificar o sonho. E aí eu falei para ela assim, tá, mas puxa, você queria ser médica, queria ser professora, queria trabalhar com saúde, e você passou aí toda a tua vida, né? Não, minha mãe partiu com 86 anos, você passou aí, sei lá, 60 anos da tua vida, 60 anos, 6 décadas. 60 invernos, 60 primaveras. Eu falei, e você abreviou isso para renunciar, uma coisa muito bonita, o amor, tal, todo esse movimento de filhos e doação. Ela falou, mas eu também, no meio desse caminho, eu resolvi ajudar as pessoas de uma outra forma. Então, nesse período da vida dela, eu não percebi isso. A minha mãe ajudava muito as pessoas onde ela vivia, na comunidade, no prédio, na casa. Então, assim, ela dava água, dava comida para
para a pessoa que trabalhava no prédio, ou ia lá na casa da vizinha e ela energizava a água e tinha um movimento, né, de saúde, de cura. Então, assim, porra, ela pegou o sonho dela, que mantinha ela viva, transformou em uma outra realização, mas ela manteve o sonho dela. E eu achava que, porra, não, o meu sonho é ser astronauta, tá? Se eu não sou astronauta, eu vou ser frustrado, sei lá. Eu, na minha cabeça, no meu olhar egoísta, né, egóico de indivíduo, eu olhei para a vida dela e falei, poxa, mas queria ser médica, queria ser professora e fez isso e abriu mão e tal. E não, ela manteve o sonho dela. Foi o que manteve ela viva esse tempo todo. Né? O médico e ajudar as pessoas era o como, né? É, não o porquê. Exato. E aí eu fui entender o movimento quando eu tive essa fala com ela, né? Quando ela partiu, eu falei, puxa, que bacana, né? Ela manteve o sonho dela presente, né? Aí foi aí que eu ressignifiquei isso. Então, assim, cara, o que faz a gente fazer as coisas são os nossos sonhos. É o que a gente acredita. E a nossa missão, que tem a ver com dom. E a missão que habilidade. tem a ver com... Né? E aí os sonhos, né, pra gente fechar o raciocínio, os sonhos têm a ver com quando você dorme, porque é um sonho. Aí se você dorme, se você não dorme, como é que você vai sonhar? E o sonho tem a ver com conexão com o divino? E o sonho é a tua conexão com o divino. Então, assim, e com a né, essência? A essência do negócio. Né? Eu acho que é o equilíbrio. Né? Eu acho que é... Acho não, é por aí. Arrasou. Você quer complementar alguma coisa? Não, eu me diverti. eu me diverti, assim. Eu só tô pensando nos cortes, porque vai dar uns 30 vídeos isso aí. Eu tô... Vai, né? Eu tô, assim, sei lá, né? Pô, primeiro que, assim, pô, eu tô muito feliz, né? Eu tô muito feliz porque, cara, faz muitos anos que eu quero poder, né, transbordar isso de alguma forma. E agora vocês, né? Vocês dois que estão aqui me proporcionaram esse recurso. Não importa se eu já falei para 2 pessoas, entendeu? Porra, já falei para 2 pessoas. Então, assim, de novo, né? Eu passar uma vida querendo fazer algumas coisas que eu acredito no meu propósito, na minha vocação. E, cara, tô muito feliz, tô amarradão. Não tenho o que falar, tenho que só agradecer, né? E 2 pessoas já ouviram o que eu tinha a dizer. O Thiago estava aqui, também saiu, então 3 pessoas, né? Então, tá tudo certo, né? Se 4 forem ouvir, 5 forem ouvir, se alguém for ouvir, vier falar, vier perguntar, tá tudo certo. Já temos uma comunidade aqui de perma, a gente já pode morar juntos, entendeu? Eu só não sei fazer nada. Não, mas eu também não sei, né? Eu também não sei. Eu também não sei. Tu tá estudando, tu vai atrás do rolê, eu faço alguma coisa. Não, mas assim, a natureza é implacável. Se você não sabe, você vai aprender. Se eu te jogar no Alasca, você vai ter que sobreviver, não tem jeito. Eu vou dar um jeito. Não tem jeito. Não fica tranquila, tá tudo certo. Muito bom. Meu, mas é muito louco esse rolê, né? Já pode ir. Já cortou, obrigado. Tá bom. Obrigado. É isso aí. Mas, cara, isso é muito massa. E tu